Episódio 3: O dia da prova. Antes de começar a contar sobre o dia da prova, queria deixar outra dica. Caso você perca o juízo, se anime e resolva encarar uma outra maratona dessas, esqueça tudo que você sabe sobre tênis de corrida. Tipo de pisada, performance, amortecimento, responsividade e tudo mais. Se você chegou nesse ponto de estar disposto e se preparando para uma outra maratona, você já tem experiência e técnica de corrida suficientes para desconfiar de que nada disso importa durante uma atividade tão extenuante. No fim das contas, todos esses fatores terão pouca influência no resultado. A única coisa importante para um tênis em uma prova dessas é o conforto. Escolha aquele seu tênis mais confortável e use-o. Um número maior que o de costume para evitar perder suas unhas. Aquela amarração não muito apertada, pois seus pés irão inchar durante a prova, mas não muito solta para não correr o risco de perdê-los no meio do caminho. Falo isso pois a partir do quilômetro 50, quando a prova começa de verdade, isso fará toda a diferença entre sofrer ou sofrer muito. No dia da prova, passe vaselina nos pés, calce suas meias e tênis e tenha uma boa prova. Vaselina? Sim, a vaselina vai diminuir muito o atrito, evitando bolhas ou outros machucados nos pés, além de retardar os efeitos da água nos pés. Sim, no caso da TTT, você vai molhar muito seus pés. No início isso parece ruim, mas nos últimos quilômetros, com aquele calorão de início ou meio de tarde, você fará questão de molhar seus pés para refrigerá-los. O dia da prova, a TTT. Cheguei a Torres no final da tarde do dia 24, quinta-feira, com luz do dia suficiente para localizar o hotel, fazer o check-in e fazer um lanche em uma lanchonete próxima. A primeira impressão sobre a cidade já foi legal e me remeteu à minha infância no interior. A rodoviária de Torres, muito pequena, com poucas vagas de embarque e desembarque, um único guichê para compra de passagens, alguns bancos com poucas pessoas que aguardavam o horário e uma lanchonete com aquelas estufas cheias de salgados colocadas sobre um balcão refrigerado que mantém as bebidas geladas, e ao fundo uma geladeira de cervejas. O hotel ficava a menos de 1 quilômetro da rodoviária, escolhido por razões óbvias, devido à minha dificuldade de locomoção, que é ampliada quando vai chegando o fim da tarde e a noite. Como em todo o Rio Grande do Sul, um dos pontos altos da cidade são as lanchonetes, ou como eles chamam, lancherias. Com seus X, escreve-se X e S mesmo. Esses lanches que mais parecem refeições completas. Com o tamanho de um prato médio, recheio bastante generoso e preço justo, eu não poderia voltar de lá sem um lanche daqueles. Feito o check-in no hotel, procurei a lancheria mais próxima e pedi um X-Bacon. Foi um dos mais saborosos que já comi. De volta ao hotel, em um quarto bastante simples, mas confortável, aproveitei para dormir bem cedo, já prevendo que na noite seguinte, véspera da prova, não conseguiria dormir direito devido à ansiedade pré-prova. Na sexta-feira, usei o dia para buscar o kit, conversar um pouco com os conhecidos que encontrei na tenda da organização, conhecer o local da largada, a praia e um pouco da cidade. Por precaução, aproveitei para traçar o caminho que faria no sábado pela manhã do hotel até a largada, cerca de uns 700 metros mais ou menos. Memorizei as esquinas, meio-fios, buracos, possíveis obstáculos. Como teria de fazer esse trajeto ainda antes do amanhecer e contava com o apoio do Eduardo, caso ele tivesse algum imprevisto, eu teria de fazer o trajeto sozinho. E ter esse mapa bem memorizado me ajudaria nessa situação.
Nesse passeio notei algumas coisas sobre o lugar. A cidade está em plena expansão, com vários prédios em construção. Além disso, não parece um lugar de veraneio que dependa somente do turismo ou, como em alguns lugares aqui no Paraná, da pesca. A cidade parece ter vida própria durante todo o ano, com um comércio bastante diversificado e população de pouco mais de 35 mil habitantes, segundo o IBGE. O trânsito da cidade é muito tranquilo, apesar de boa frota e poucos semáforos, com boa fluidez e ao mesmo tempo lento, mesmo nas avenidas principais. Motoristas têm um respeito acima da média com os pedestres, algo que eu não estava acostumado aqui em Curitiba. Eu mal chegava nas esquinas e os carros já paravam me dando passagem. Final de tarde, lista na mão, fui ao supermercado comprar os ingredientes para o piquenique do dia seguinte. Tudo já testado nos treinos. Preparei os pacotinhos e acondicionando-os na mochila, prevendo mais ou menos em que momento iria consumir cada um deles durante a corrida. Já deixei o check-out pronto no hotel. Mochila de hidratação transformada em lancheira também pronta e a mochila com o restante das coisas pronta para despachar no guarda-volumes. O guarda-volumes seria levado pela organização da prova até a tenda de chegada lá em Imbé. Despertador programado para 5 horas e fui tentar dormir, sem sucesso, é claro. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter, @dvnaultra, ou pelo e-mail, contato@radardv.com.br. DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultramaratona de 82 quilômetros. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. 15ª TTT, um não tão breve relato.